Um fio condutor reto é percorrido por uma corrente elétrica constante, que gera um campo magnético nas suas proximidades. Nessa situação, é correto afirmar que as linhas de campo magnético são paralelas à direção do fio. É o que está escrito na alternativa A e é o que está escrito na alternativa C. Já alternativas B e D apresentam as linhas de campo magnético perpendiculares à direção do fio. Então, o que se quer determinar a direção das linhas do campo magnético comparado com a direção do fio. E também sobre o campo elétrico no interior do condutor. Nesse caso, o condutor reto que conduz a corrente. A alternativa A fala que o campo elétrico no interior do condutor é diferente de zero, o mesmo que está escrito na alternativa D de dado. Enquanto que as alternativas B e C falam que o campo elétrico no interior do condutor é zero. Uma das maneiras para se visualizar o campo magnético ao redor de um fio, quando ele é percorrido por uma corrente, é com a utilização de bússolas. Então, com um suporte devidamente preparado, onde o fio é espetado nele, como uma folha de papelão, por exemplo, várias bússolas são colocadas em redor do fio. Inicialmente, sem nenhuma corrente percorrendo o fio, a gente observa que as agulhas das bússolas vão ficar todas orientadas na mesma direção, possivelmente o campo magnético da Terra, se não houver nenhum outro campo artificial para interferir. A partir do momento em que uma corrente percorre o condutor, a gente percebe então que as bússolas ficam orientadas certamente no sentido e na direção do campo magnético que é produzido ao redor do fio. Observa-se que as linhas do campo magnético ao redor de um fio percorrido por corrente são circunferências concêntricas ao redor do fio e ao longo de toda a sua extensão. O detalhe é que os planos em que essas circunferências se localizam, pelo que a gente consegue demonstrar, são planos perpendiculares à direção do fio. Sendo assim, nós já temos meia resposta, tendo em vista que a alternativa A, assim como a alternativa C, já estão descartadas, porque as linhas de campo, como nós vimos, neste caso são perpendiculares à direção do fio. Então, nós estamos entre as alternativas B e D. Resta agora saber sobre o campo elétrico no interior do condutor. E não se afobe para querer marcar a resposta agora. Vamos com calma. Ora, o que faz com que um material seja bom condutor de corrente elétrica é a presença dos elétrons livres em seus átomos. Lembrando que elétron livre é aquele elétron que pode se destacar do átomo original e viajar pelos átomos vizinhos. Essa é a característica de um bom condutor elétrico. O detalhe é que, sem a presença de uma diferença de potencial, que não pode acontecer com a chave do circuito aberta, os elétrons livres não têm um fluxo ordenado. Eles ficam se movimentando erraticamente no interior do condutor. Entretanto, quando a chave elétrica do circuito é fechada e a diferença de potencial passa a atuar entre as extremidades do fio, lembrando que a presença de diferença de potencial denuncia também a presença de campo elétrico. Não é por outro motivo que as cargas dos elétrons livres entram em movimento, simplesmente puxados pela ação da força elétrica, que só pode existir se essa carga ficar submetida a uma diferença de potencial. Então, olha a sequência. Primeiro nós precisamos de uma DDP. Para que essa DDP produza um campo elétrico no interior do fio, esse campo elétrico no interior do fio proporcionará a ação de força elétrica sobre os elétrons livres, e é essa força elétrica que coloca os elétrons livres em movimento ordenado.
e esse movimento ordenado de elétrons livres é o que nós chamamos finalmente de corrente elétrica. Logo, não podemos dizer de forma alguma que o campo no interior do condutor é zero, pois se não houver campo elétrico no interior do condutor, ele não será percorrido por corrente. Dessa maneira, nossa resposta correta fica sendo a alternativa D de dado. E aí, se você imaginou que a resposta era a alternativa B de bola, está se perguntando, mas Delfrânio, eu aprendi exatamente que no interior de um condutor o campo elétrico é zero. Mas calma, você aprendeu que no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, quando nós temos cargas elétricas que são distribuídas na superfície de um condutor, e aí não importa se essas cargas são positivas ou negativas, devido ao fato de serem cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, de tal maneira que elas buscam o máximo afastamento entre si, e o máximo afastamento elas só vão conseguir na superfície externa do condutor, de tal maneira que no interior de um condutor, repito, em equilíbrio eletrostático, aí sim nós podemos dizer que o campo elétrico é nulo. Mas aqui trata-se de um condutor que não está em equilíbrio eletrostático, é um condutor percorrido por uma corrente. Cuidado!